no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá pessoal, estamos começando mais um Vet Saúde, o podcast na Primer TV sobre bem-estar animal e saúde pública. E o tema de hoje é o tema que leva o nome do nosso podcast, né, o bem-estar animal, a causa animal. Estou aqui, né, com meu amigo veterinário Matheus. E hoje a presença de duas pessoas aí que atuam fortemente aí nessa área. É uma honra ter aqui como convidados o Vini, vereador de São José, prefeito Michel de São José, aceitarem nosso convite justamente para a gente poder conversar sobre os bichinhos, causa animal, castração, maus tratos, a atuação da prefeitura, a atuação da DBEA, né, situações que vocês já passaram. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, tá? Obrigado por aceitar o convite. E, de início, acho que é bacana a gente saber a relação de vocês com o bichinho, né? Por que principalmente o Vini aí, que atuou frente ao executivo ali na DBEA, né? A gente sempre pôde acompanhar aí, parabéns pela atuação. Obrigado. E da onde que surgiu, Vini? Por que os bichinhos? Por que a causa animal? Tem bichinho em casa? O Michel tem bichinho em casa? Conta um pouquinho pra gente aí. A minha atuação começou como protetor efetivamente em 2008. Eu tinha um comércio ali no Cobra-Sol, na Avenida Central, e todos os dias apareciam cães abandonados ali no meu comércio, e a gente acabava resgatando, cuidando, tratando, e foi um dos pontos decisores de eu, depois de alguns anos, resolver entrar na política para conseguir melhorar essa situação, né, dar voz e vez para os animais do nosso município. E desde criança também, minha família sempre foi muito apegada a animais, meus pais, meus avós, então a minha família toda gosta de animais. E a partir de 2008, realmente, eu comecei a virar um protetor de verdade, vamos dizer assim, começar a realizar os resgates, tratar, cuidar, para depois fazer a adoção dos animais. Certo. Prefeito, tem bichinho em casa? Tenho 2 gatinhos em casa, né? Hoje, inclusive, à tarde, eu estou esse período aí como prefeito em exercício. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar aqui do programa, né? Estar junto com o Vini aqui, que é uma referência para a gente na proteção animal. E hoje à tarde até a gente foi fazer algumas agendas juntos, aí o Vini. Hoje, muito que nós temos hoje, o que nós temos, assim, digamos, estruturado do DBEA, da causa animal de São José, tanto eu quanto o prefeito Orvino, nós devemos ao Vini, que foi uma pessoa que nós escolhemos a dedo para coordenar esse trabalho, para liderar esse trabalho, né, para colocar em prática as políticas públicas que nós tínhamos assumido compromisso com a sociedade, e o resultado e o reflexo está aí, tanto que hoje o rapaz está aí, um dos vereadores mais votados da cidade, teve o reconhecimento do trabalho dele. E nas nossas agendas hoje à tarde, inclusive, visitando lá o canil do Real Parque. Agora nós estamos com o terceiro bichinho, né? Adotamos lá uma cachorrinha lá, a Estrela, né? A gente chegou lá, na verdade até ele brincou lá, a Estrela que me adotou, porque nós estávamos lá com o pessoal conversando e ela não chegava perto de ninguém, o pessoal comentando, e a hora que eu cheguei perto ali, ela já veio ali em minha direção, toda simpática, deu aquela piscadinha. O Vini olhou e disse, é tua. São eles que nos escolhem, né? Quando eu olhei, ela estava com a bolsinha do lado dela, já me esperando, a mochilinha, e partiu, vambora. E aí ela já agora vai ganhar um novo lar lá e vai se juntar lá com nossos gatos lá e vão ter que aprender a viver lá em convivência e harmonia, mas o meu professor, o Vini aqui, vai estar lá me ajudando se eu precisar. Certo, legal. E a Estrela, só para deixar registrado também, a Estrela é uma cachorrinha deficiente. O DBEA resgatou ela atropelada, abandonada nas ruas. Então ela não tem uma patinha traseira, e o prefeito de pronto, independente da deficiência física dela, ali foi amor à primeira vista, daí o nosso prefeito adotou e com certeza vai ser muito feliz com a Estrela. Legal. E Vini, estava, né, frente à DBEA ali, agora está na Câmara, legislando, e conta pra gente assim, frente, eu sei que tu ainda tá lá, né, tá sempre atuante como cidadão, como protetor, mas principalmente quando tu tava ali mais na linha de frente, conta pra gente assim, um momento marcante. Eu sei que vários animais são marcantes, cada caso, né, eu também sempre posso aí, tô contribuindo, cada bichinho é especial, mas conta pra gente assim, um fato que, esse marcou minha vida e foi definitivo ou algum fato que foi definitivo para não abro mão disso, não saio dessa causa e quero cada vez mais estar envolvido nisso.
Deixar bem claro que eu já era protetor antes de ser político, Exato. né? Então eu sou um protetor político. Exato. Então a gente tem que sempre dar ênfase para isso, porque a gente vê hoje, né? Tem um monte de político se tornando político e protetor, tentando né, se prevalecer. Usando a proteção, né? Usando Vini? a proteção, e isso é bom deixar registrado, que a gente é protetor. Exato. E a gente escolheu a política para dar voz e vez para os animais, a gente ter mais espaço no Poder Executivo, a gente conseguir também implementar algumas leis necessárias para que a gente consiga ter cada vez mais a proteção animal mais forte. Mas um dos casos que é marcante para mim foi uma protetora que estava com o princípio de ser uma acumuladora. E a gente começou a monitorar ela e exigir algumas situações dentro da proteção animal que a gente não abre mão. O trato dos animais, alimentação de qualidade, os animais com score corporal aceitável, né, que o score corporal manda muito na questão da proteção animal, é um dos indicadores que a gente vê que aquele animal não está recebendo a alimentação correta. E a gente foi na casa uma semana, deixamos o nosso termo de notificações com algumas situações para ela resolver. E a gente voltou 7 dias depois para averiguar a situação, como estava a questão dos animais e os itens que a gente exigiu para que ela se adequasse. Chegando lá, nós encontramos ela dormindo no chão, no meio das fezes dos animais, os animais já sem ração, já sem água, um caso extremamente deplorável, aonde a gente conseguiu monitorar e agir rápido para que os animais não sofressem mais. Então, nós temos uma questão muito séria na proteção animal, onde a gente tem que sempre tomar o cuidado, que é uma linha muito tênue entre a proteção e a acumulação. Sim. Então, naquele caso ali, foi um caso bem marcante, onde tinha mais de 40 animais dentro de uma casa, gatos, cachorros, e essa moça, né, infelizmente, ela perdeu o plumo, e até a gente encaminhou junto à nossa Secretaria de Assistência Social para dar um encaminhamento para ela, e ali foi um caso muito marcante, onde naquela época lá o DIBEA está recém começando, nós não tínhamos ainda estruturado a questão de hospedagem, a questão de clínica, sim, e a proteção animal de São José, de certa forma, nos acolheu naquele momento para que a gente conseguisse hospedar aqueles animais até a gente conseguir viabilizar os projetos, depois que a gente acabou viabilizando junto com a prefeitura, a questão da hospedagem, das clínicas. Então esse foi um caso muito marcante, que não me sai da minha cabeça as imagens que eu encontrei lá, e a gente tem que ser forte, né, de certa forma, mentalmente, para conseguir enfrentar aquela situação, mesmo sem uma estrutura, encontrar uma estrutura para dar o melhor para esses 40 animais que a gente resgatou naquela casa. Porque, Matheus, né, o Vini colocou os animais, e isso ocorre, né, prefeito? Os animais muitas vezes estão protegidos, estão salvos, mas não, se bobear, eles estão numa situação pior do que onde eles estavam, estão em situações, né, que exigem fiscalização, exigem medidas, porque, né, às vezes a pessoa não se dá conta, entra algum caso de questão social. Sim. Existem casos também de pessoas que se aproveitam da causa para ter algum tipo de benefício. Então a causa animal ela é uma faixa de gás, ali uma salada de fruta bem complicada que a gente enfrenta de tudo, assim, né? Pessoas que utilizam os animais para fazer campanha, que utilizam animais para conseguir dinheiro, que sempre reclamam que a prefeitura não faz nada, mas elas também, né, por questão de time A, time B, isso também existe, infelizmente, né? E, Matheus, o Vini colocou ali, os animais, né, estavam em situação deplorável e tal. Acho bacana, porque nem todo mundo que está nos assistindo tem a noção assim, do que é bem-estar animal. E isso entra toda na parte técnica de comportamento, que aí entram adestradores, mas entra a parte de saúde, que entra a parte veterinária, né? Então como veterinário, acho legal tu contextualizar um pouco o que é o animal em situação de bem-estar, né? Para o pessoal poder entender. Sim, primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos dois, né? E ceder o tempo de vocês aí para a nossa causa animal aqui também, né? E explicar o que faz a diferença ali do bem-estar animal, né? A falta de bem-estar animal e onde começa com os tratos, né? Hoje em dia nós temos muito protetores, né? Temos protetores que estão nessa causa para abraçar, como o Vini, como nós, para questão de bem-estar animal mesmo, né?
E temos também os protetores que se tornam o quê? Como se fosse um acumulador, né, que já é uma causa psicológica, né, que é que nem um acumulador de objetos, né, ele acha que ele está fazendo bem para o animal e na verdade ele já começa a fazer a prática do maus tratos, né, que é o quê? Acumular animais dentro do seu quintal, né, eu tive clientes, quando tinha em clínica, tive clientes que tinham muito o que dar aos animais, né, terminaram a casa não tinha mais nem luz, não tinha mais nem água, tinham 200 animais dentro da casa, não tinha mais alimentação, isso aí já se torna o maus tratos, né? E aí já se torna a causa do psicológica, né? Que é uma síndrome psicológica, né? Já documentada. Conhecida na causa é síndrome de Noé. Isso daí. E já começa-se a causar os maus tratos aos animais, né? Que já ficam animais, eles já começam a ter a fome, né? A sede, já começam a eles próprios, eles brigarem entre eles. Agressividades, tornarem agressividades e até o próprio o canibalismo um do outro. Prefeito, e que nem o Vini colocou, a causa animal ela é questão também de saúde pública, né? De questão social, questão do bem-estar animal. O que a prefeitura tem enxergado assim referente à ação conjunta, outros órgãos, que o pessoal gosta muito de citar a DBEA e criticar a DBEA. O órgão público ele sempre vai ser criticado, né? Infelizmente, a gente sabe disso, mas a gente sabe o quanto faz, o quanto enxuga gelo, né? Seja referente à castração, seja referente à microchipagem, a atendimento clínico, nunca está bom, né? Mas porque a sociedade também, a gente conversou muito isso com outros convidados que estiveram aqui, a sociedade também muitas vezes não faz a parte dela, né? E aí a gestão pública fica enxugando gelo, apagando incêndio, enxugando gelo. Mas o que a prefeitura faz assim referente a outros órgãos, que órgãos que estão envolvidos na causa animal, o que a causa animal, o que a prefeitura atua como um todo, assim? Então a gente quando assumiu o governo, né, o nosso DBEA até então, e não é uma crítica, mas é uma questão de decisão política, de quem era o gestor, até por coincidência hoje a pessoa que é nossa diretora do DBEA era diretora antes, mas ela é diretora, ela trabalha com o que se tem, né? Talvez muitos dos apelos e dos pedidos que a Mônica tinha feito no passado não conseguiu ser ouvida, né? O Orvino é uma pessoa que ele tem um monte de cachorro adotado na casa dele, tem uma irmã também que adora animais, ele teve uma relação sempre muito próxima com o Carlos Acelino, o vereador Carlos Acelino lá na Câmara, ajudava muito o Carlinho. Eu sou oriundo do grupo lá do Carlos Acelino. Nós tínhamos o nosso grupo, o Vini, que tinha sido candidato, e nós tínhamos isso na nossa agenda de campanha lá, política, de ter um olhar diferente para a questão da proteção animal. Então nós começamos a estruturar ali o DBEA, né? O DBEA começou a ter, digamos, um orçamento mínimo, né, Vini, para poder se organizar, não só com castrações como era no passado, não. Aí o Vini trouxe um plano de trabalho, o Vini trouxe uma ideia de trabalho, a gente foi dando liberdade e autonomia para o Vini dentro do que era possível, né, para poder também termos dezenas de outras políticas públicas para trabalhar conjunto, e o Vini foi estruturando, para tendo castração, tendo a questão da internação e tendo depois a questão dos abrigos, né, para tentar fechar esse ciclo com a adoção, que é o maior desafio hoje aí, sem dúvida. Com isso, o Vini começou a interagir com os outros órgãos, a Fundação do Meio Ambiente, que tem a questão dos equinos lá, que precisa das parcerias, que nós temos parceria com a Cavalaria, né? A secretaria que eu também sou secretário, de urbanismo, então eu trabalho muito com área de invasão, com desapropriações, com terrenos baldios, que daí encontra muitas dificuldades no dia a dia, e tem esse link, essa parceria direto lá com o DBEA, com o suporte, né? A própria Secretaria de Saúde, com a vigilância sanitária como um todo, na questão, né, das endemias, para começar a trabalhar, e a gente conseguiu avançar. E olhando para trás, até nós vimos conversando isso no carro, e o Vini mais cedo, assim, o Vini, claro que a gente quer o mundo perfeito, mas se nós olharmos ali para trás, a gente conseguiu evoluir bastante. Não se dizer que nós vamos se acomodar com isso. A pegada continua mais forte, né? E o Vini agora, estando lá na Câmara, tendo um mandato, tendo isso como um pilar dele, eu acredito que ele vai poder nos ajudar muito mais, não só cobrando, que é o papel que ele tem que fazer, de fiscalizar e legislar, mas nos ajudando no dia a dia a buscar soluções e alternativas. Então nós precisamos continuar avançando, nós temos desafios pela frente, nós temos o compromisso de buscar
através de uma PMI, uma parceria público-privada, para tentar ter o Hospital Veterinário Municipal. Então são coisas que são embrionárias, né, que estão no papel e que todos os dias o Vini já está lá, pois que assumiu o mandato agora, cobrando, coloca na gente. É tanta prioridade, empurra essa prioridade lá para cima, coloca ela entre as primeiras lá, né? Então a gente tem esse olhar também. Eu acredito que existem vários tipos de protetores, né? E eu vi muito o que o Carlinho passou, né? Até quando eu fui lá no canil hoje do Real Parque, me passou um filme na cabeça, porque aquele local ali tem uma história gigantesca com a questão animal de São José, né? Imensa, assim, teve ótimos momentos, teve momentos de dificuldade, momentos melhores, piores, porque meio que assim, às vezes a gente consegue arrecadar mais, consegue ter mais apoio, às vezes tem mais dificuldade, de protetor você por um detalhe fica naquele fio da navalha para estar virando quase um acumulador, né? Ajuda não é uma obrigação, esse mês tu ajuda, mês que vem tu não ajuda, né? Assim, pô, Vini, no passado não tinha praticamente apoio nenhum, hoje a gente já consegue assistir com algumas coisas. Imagina se hoje é difícil dando apoio, esse pessoal fazia milagre, literalmente. Muitos, eu digo, assim, o Carlinho terminou pobre, porque eu via lá a despesa que era mensal, porque tinha que assistir, manter, e a gente ajudava como podia. A gente até brinca ali com a Kátia, que é minha secretária, era a secretária dele. Eu sempre brinco, Kátia, sabe quem tá morrendo de saudade de ti, Kátia? Dela, não, quem? O Serasa. Porque a turma vivia no Serasa, porque sujava o nome do Matheus, vamos lá no teu, Fabiano, agora é o teu, Michel, agora é o outro, precisa de uma carga de ração. Então, você imaginar centenas de cachorro, ração, material de higiene, material de limpeza e produto, material para o pessoal dos veterinários que iam fazer trabalho voluntário, você montar isso tudo, é um volume imenso, assim. Lá no passado, os mercados doavam ração. E hoje muitas das empresas, elas recolhem o produto que está vencido e substituem o estoque. Sim. E eu lembro que nós ganhávamos uma rede grande de supermercado, toda a ração. E do dia para a noite, agora a Pedigree vai recolher tudo e não tem mais como doar, porque eles vão só reabastecer a prateleira e aí você acorda no outro dia com uma conta que não tinha, que não estava preparada. Então, hoje eu acho que nós vivemos um novo momento, né? Um desafio diário é de não dar nenhum passo atrás, né, Vini? Continuar seguindo em frente e trabalhar muito para dar os próximos passos. Mas dar próximos passos com segurança, que a gente consiga ter estrutura e consiga estar estruturado para que amanhã a gente não tenha que retornar tudo novamente a estaca zero. Então, a gente tem trabalhado muito, né, tentando conciliar com as dificuldades em outras áreas do município, para que talvez, quanto mais somar força com outras áreas da prefeitura, né, com a questão da educação, né, com a educação nas escolas, para cada vez mais palestras, as nossas crianças nesse sentido. Pô, o projeto do Castramóvel, além de cumprir o papel da castração dos animais, é um negócio fantástico, maravilhoso, que reúne, traz as famílias e faz ter esse olhar diferente, né, de voltar a criar esse clima de as pessoas adotarem um animal, quem puder adotar. Então, acho que a gente tende a muito avançar, mas os desafios são imensos e todo dia é um novo desafio. E o Vini tem sido aí um incansável nessa luta, e a gente só agradece poder ter ele ao nosso lado nos ajudando no dia a dia. Justamente é isso que o senhor colocou, né? Não se tinha nada, né? E aí avançou muito, né? É nítido de ver legislação, atuação dos gestores públicos, a sociedade participando e tal, mas também virou, principalmente na era aí da rede social, muito fácil criticar, muito fácil atuar por trás de um celular, né? Atuar só por trás do Instagram e não enxergar que tá no 20, tem que chegar no 100, tá no 20 ainda, ok, mas antes estava no 0, né? Cara, então se está no 20, se está no 30, está subindo, vai chegar no 100, vai chegar no 1000. Em 2012, quando eu me elegi vereador, a gente assumiu em 2013, já logo de início eu fiz uma audiência pública na Câmara, eu acho que até hoje foi uma das maiores audiências públicas da história da Câmara, que era sobre a questão da causa animal, que era aquele bombardeio na rede social, como ele falou, era bingo, era rifa, era uma coisa assim, meu Deus, isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Né? E aí reuni uma turma lá e a gente descobriu a dificuldade, assim, uma ou duas entidades realmente eram entidades de fato, com o CNPJ, grande maioria eram voluntários, era um grupo de pessoas, grupo de amigos, assim, cara, como é que o poder público vai conseguir te atender, o dinheiro é público, por mais que teu trabalho, a tua ideia seja legítima, e aí nisso uniu outros vereadores na época, e a gente fez uma legislação naquela oportunidade, de autorizar a prefeitura a firmar os convênios com quem bem entender, que é a legislação até hoje, que depois, lá quando o Vini vira diretor de IBEA, serve aquela legislação para que ele faça os instalamentos públicos, para credenciar a clínica, para fazer o tratamento veterinário, para poder credenciar
a questão do vale castração e para poder credenciar lá a hospedagem. Né? E aí já começou já os primeiros resultados. Sim. Né? Aprovamos dezenas de outras legislações, mas mais do que aprovar as leis, é na prática que nós vamos conseguir tirar isso na prática, nós vamos conseguir fazer isso. A gente propôs uma lei que era sugestão do pessoal da proteção, que era com relação às cirurgias, aquelas cirurgias estéticas para extrair as unhas do gatinho, para cortar a corda vocal, para cortar a orelha do cachorro, para mudar. Cara, aquilo ali, a gente deu um tiro num lugar e acertou no outro, uma repercussão quase nacional do alcance que aquela legislação deu, que a gente nem imagina quanto que as pessoas procuram para fazer esse tipo de situação, né? Outras leis de maus tratos, agora o Vini está vindo com mais um pacote de leis e Vini é juntar toda essa legislação num único compêndio, compilar isso para que a sociedade conheça, né, as leis que estão em vigor, né? Porque talvez o mais importante que a lei é quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar. Quem vai fazer o trabalho pedagógico, educacional lá na escola, de fazer lá os projetos que a gente quer que faça? Talvez seja mais importante até que a própria lei. A gente até se colocou, né? A gente teve um convidado aqui de Palhoça também, tratando sobre outro tema, mas também aos animais. E nos colocamos também à disposição de vocês, o Matheus como veterinário, eu como adestrador, quando precisarem para ir dar palestra, fazer campanha, né? O intuito desse bate-papo aqui é gerar frutos também, né? Exatamente. Ajudar todos os gestores, as pessoas que participam do tema do podcast, que é bem-estar animal e saúde pública. Então, quando, Fabiano, tu e o Matheus podem ir dar uma palestra, pode ajudar, pode fazer uma ação, pode divulgar uma ação, a gente está sempre de portas abertas aí como cidadãos e como podcast aí para... E se a gente for falar a questão de gestão, né? São José teve a sorte de a gente ter duas pessoas... Calma aí, vamos gravar que eu tô descendo aqui. Eu tô vendo que o Vini não é muito alto, mas tá... Eu e o Michel somos altos. O Vini... Achei que era um cachorro puxando a tua perna aí. Foi. Não corte isso aí não, deixa aí. Velho. Deixa para os melhores momentos. O microfone vai ficando louco. O que está acontecendo, né, Vini? Pode tocar a ficha. Pode ir? Pode. Continue aí. Que é assim mesmo. Falando Até que eu ia trazer um cachorro que ia morder a perna aqui. Nossa. E falando em questão de gestão, eu tive a sorte, a população de São José teve a sorte de escolher o Orvílio e o Michel para ser os gestores da nossa cidade. Nós vamos falar em números, em dados. Foram os melhores prefeitos da história de São José para a causa animal do município. Não é porque eu estou na gestão, sou amigo do Michel, sou amigo do Orvílio, mas se nós pegar dados concretos, em 4 anos, nós castramos 25 mil animais. Nunca na história de São José foi distribuído tanto vale de castração igual na gestão do Orvílio e do Michel. Nós viabilizamos atendimento clínico e veterinário. Cadastramos 2 clínicas, onde essas clínicas têm vacina, cirurgia, consultas, exame de sangue, teste FIV-FeLV. Então, a clínica é completa, isso tudo gratuito para a população de São José, viabilizando mais essa porta. Outra coisa, também conseguimos viabilizar a questão da hospedagem, que fecha aquele ciclo do resgate. Né? Hoje a maior dificuldade após resgatar um animal é ter aonde deixá-lo, né? Que é a questão da hospedagem. E a doação, porque então, não ocorre a doação. Então, em 4 anos, nós resgatamos cerca de 500 animais das ruas, onde a prefeitura cobre todos os custos do resgate, da hospedagem, do atendimento clínico do veterinário, da vacinação, todos os custos, até o animal estar apto para adoção, a prefeitura cobre todos esses custos. Então, nós, em 4 anos, a gente se tornou modelo no estado. Muitas outras cidades vêm conhecer o nosso modelo, buscam os nossos editais, buscam os nossos modelos de trabalho para replicar nas suas cidades, conforme foi o sucesso que aconteceu em São José. Mas isso nada seria possível sem o aval do prefeito, do vice-prefeito. A gente sabe que a causa animal é importante na nossa cidade, mas sem recurso a gente não consegue fazer. Sim. E a prefeitura, né, o prefeito, tornou prioridade dentro da gestão, porque os animais hoje estão dentro das famílias. Sim. Então são hoje membros, os animais são membros das famílias. Eles são a família. E quando você está investindo na causa animal, você está investindo dentro da família daquele cidadão que paga o imposto. E na questão de saúde pública com os zoonoses. Saúde pública também. Ele se sente atendido pelo poder público, se sente pertencente. Sim. Então, essa questão da causa animal em São José, nós temos aí 99% de aprovação.
visto o trabalho que tinha e o trabalho que está sendo executado. E o Michel bate muito na tecla. A gente tem muito para evoluir. A causa animal está satisfeita, sim, mas entende que nós temos que dar mais passos. E o grande mote nosso nesse primeiro ano é a gente não retroceder. Se a gente permanecer com o serviço que a gente tem, a gente já está feliz em manter esse trabalho. Tu sabe que a castração é um ato que tem que ser contínuo, senão é todo um trabalho jogado fora. E futuramente estamos trabalhando com projetos também de a gente viabilizar o nosso hospital público veterinário. É uma promessa de campanha do Michel, do Orvino. A gente sabe que é um tema complexo, envolve, sim, muitos recursos. Nós estamos aí com 5 meses de gestão, mas a gente já está pensando, planejando, organizando, para que a gente aí num futuro próximo consiga ter um hospital gratuito para a cidade de São José. Vini, tu falou em 5 meses aí de gestão. Tem alguma lei de autoria tua já? Se ainda já, sim, não tem aprovada, conta pra gente uma assim, ó, tá vindo essa. A lei, a gente está com 6 leis já tramitando nas comissões. Nós aprovamos a lei na semana passada, já está aprovada, que é a lei que proíbe qualquer cidadão que cometeu crime de maus tratos, ele não possa assumir nenhum cargo público. Então essa lei já está em vigor em São José. Então mostrar para as pessoas também que maltratam os animais, e também foi uma resposta da Câmara, todos os vereadores votaram a favor, que a causa animal merece respeito, as pessoas que estão lá, meus colegas vereadores também, entendem que uma pessoa que comete crime de maus tratos, a gente não merece ter uma vaga dentro do poder público. Então essa lei já está em vigor, a gente aprovou ela semana passada, e essa é uma das minhas leis lá que já foi sancionada. Legal. E bom frisar, pessoal, que o Vini falou, o importante não é somente a prefeitura castrar os animais, né? Sim, castrar, vacinar, verificar, dar todo aquele atendimento para o animal, o pós-operatório, né? Não sei se estão fazendo microchipagem também. Até bom tu falar nisso, Matheus. A Prefeitura de São José, a nossa castração é a mais completa do estado. Então, é 100% gratuito. Nós, após a castração gratuita, nós damos todos os medicamentos pós-operatório. Perfeito. Nós microchipamos todos os animais que são castrados. Nós também, junto nesse kit, vem o colar isabetano. Então a pessoa vai lá castrar, ela não tem custo nenhum. Medicamento, colar, microchipagem. Depois a retirada dos pontos também, ela é gratuita, vai na clínica depois ali de 7, 10 dias. Então a nossa castração, ela é 100% gratuita, porque a gente entende, só o ato da pessoa levar para castrar, ele já está fazendo bem para a cidade. Sim. E a gente tirou todas as barreiras que tinha. Antigamente, quando a gente chegou na gestão anterior, era distribuído apenas a castração e as pessoas deixavam de castrar porque não tinham dinheiro para comprar o remédio, não tinham dinheiro para comprar, sim, o colar isabetano. Então o número de faltas era muito grande e a grande parte da população que tinha menos poder econômico acabava castrando e não dando os medicamentos pós-operatório. Daí vinha infecção, os animais sofriam. Então o prefeito Michel e o prefeito Orvino determinaram que a castração tinha que ser completa, né? Isso gera mais custo para o município, mas o prefeito efetivo, né? O prefeito entendeu que era importante a gente a questão da vacinação aí também, por causa da questão também da zoonose também. Isso. Nós já realizamos uns 6 ou 7 mutirões de vacinação. Ótimo. Então, as vacinação contra a raiva, V5 e V8, né? Para gato e para cachorro. Para que a gente controle também a questão de doenças no município de São José. Nós temos muito poucos casos de sinomose, de esporoctrose, que nem está nos gatinhos agora, né? Já está acontecendo na Palhoça, já está acontecendo em Florianópolis. São José não tem essa doença ainda, né? Em São José, graças também ao alto índice de vacinações que a gente distribuiu durante os 4 anos. Vini, tu como atuante aí da causa animal e como agente público também, sabe que eu acho que a falta de adoção é um dos grandes gargalos, que todo mundo cobra que o Vini tenha ação, que o Michel faça alguma coisa, que o Matheus faça alguma coisa, só que essa mesma pessoa ela não adota cachorro nenhum, ela está lá na casa dela só marcando o Vini, marcando o Michel, marcando o Matheus, e ela não tem sequer um bichinho adotado, e são centenas e milhares de pessoas assim. O protetor de internet, né? E esse é o gargalo. Protetor virtual, né? Virtual. Protepix, né? Esse é o gargalo,
E a gente sabe que eu já passei por isso como cidadão lá ajudando a resgatar, porque como sou adestrador, tem o cão aqui que é brabo, tá matando todo mundo, eu vou lá e pego o cachorro, não tem problema. E essa pessoa, ela desaparece, ela nem ajuda a divulgar, ela não, né? Então ela só quer que apague o incêndio e muitas vezes a gente sabe que esse cão, às vezes ele era um cão de situação de rua, mas não necessariamente ele era um cão maltratado e nem infeliz. É o ideal que a gente quer como gestor público, como adestrador? Não é. Mas cansei de presenciar cães que eram felizes. Ele tinha a rotina dele. Ele dormia na lanchonete do Zezinho, ele almoçava. Eu conheci cão que ele dormia no ar-condicionado de uma farmácia. Meio-dia ele almoçava no McDonald's. Ele voltava para a farmácia, depois ele ia para um outro shopping. E aquele ali era o ciclo dele diário. E aí várias pessoas, enfim, porque uma vez ele rosnou para alguém, tem que resgatar, acionaram Deus e o mundo. O cachorro hoje está num cubículo, que a gente sabe que infelizmente não vão ter numa hospedagem, numa protetora, a liberdade que ele tinha, e aí ele está em situação de não está na mesma situação de bem-estar como o cão, como ele vivia. Mas o que tu acha assim, que pode ser feito para reduzir essa questão do abandono? E como gestores públicos, os dois, não sei se fica como uma pergunta ou como uma dica para a gente pensar em algo, como incentivar a adoção, entendeu? Porque eu sei que a gente faz milhares de feiras, divulga feira, mas será que de repente não pode rolar um incentivo, né, da administração para o cidadão que adota? Já existe isso? Não existe? Talvez tenha como, não tem, entendeu? Porque infelizmente o cara só vai às vezes adotar se ele tiver um incentivo, né? Porque por caridade, e esse funil ele não encerra. A política pública mais eficaz que qualquer prefeitura pode fazer é a castração em massa. Para evitar o abandono, para evitar o maus tratos dos animais, é castração em massa. Isso é inegociável para a gente conseguir controlar o número de abandonos. São José já é um grande exemplo, né? Com a castração em massa que a gente vem realizando nos últimos 4 anos, o número de abandono diminuiu muito. O número de ninhadas que aparecia abandonado, né? Quando a gente chegou lá, todo dia tinha uma cachorra parindo, um gatinho com 10 cachorros, com 10 gatinhos e uma cadela cheia de filhote abandonada. Sim. Então, assim, ainda tem, mas diminui muito esse volume. Antigamente, praticamente era diariamente. Mas é fruto de um trabalho a longo prazo de castração. Sim. Você não acaba com o abandono da noite para o dia. Sim. As prefeituras, o poder público foi muito negligente com a causa animal durante 30 anos. Sim. Tu não acaba com o problema de 30 anos em 4 anos. Sim. E São José ainda é um exemplo para o Estado, para o Brasil. Eu tive a Brasília, a gente está muito à frente de muitas cidades do Brasil, mas graças à cabeça da nossa gestão. Sim. O Orvínio e o Michel têm esse olhar para a causa animal. Tu imagina as outras cidades. Paulo Lopes é um exemplo que o prefeito falou sobre que não ia dar castração, que era um absurdo gastar dinheiro com animal. Né? Como é que uma cidade daquela não vai ter abandono? Como é que uma cidade daquela não vai ter maus tratos? Sendo que o próprio prefeito, ele, na sua fala, acaba agredindo a causa animal. Sim. Então, os gestores que têm a caneta, que têm o plano de governo, aqueles gestores que a gente escolhe nas urnas, olha para ele, vê se realmente ele tem esse amor, esse carinho pela causa animal. Então, São José, a gente teve a sorte de nós pegarmos 2 prefeitos que são da causa animal. A causa animal ajudou muito também na reeleição, né, do prefeito. A própria população entendeu, especialmente da parte da causa animal, que foi feita uma boa gestão. E quando as pessoas são reconhecidas dentro dos seus valores, porque quem gosta da causa animal e ama a causa animal, ela consegue identificar. E vai reconhecer. Eu mesmo falo para o meu seguidor, cobra o Vini lá. Eu sei que cobra, porque eu sei que vai dar resultado. Claro. O Vini sabe, eu tô aqui, eu falo, ô Vini, esse cachorro aqui de São José. Não, então, né? E a causa animal tem muita questão do amor. Gratidão, né? A pessoa que está na causa animal, tu não fabrica alguém que não gosta é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, então tu tem que gostar. Então, assim, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, não olha pro relógio. Sim. Então, quando a gente tem esse amor, as coisas funcionam. E eu falo também que é um problema cultural, né, Vini? Eu acho que a gente tem que começar também na parte da educação das crianças também, né? Sim. Acho que os próprios pais educarem as crianças em casa a cuidar dos animais e não judiarem, né? Na verdade, que é o contrário, tá, Matheus? As crianças vão começar a educar os pais sobre não maltratar. Colocamos à disposição aqui, se quiserem fazer uma campanha nas escolas.
Legal. montar assim. Estamos juntos, tá? E dá palestra, até já montei cartilha sobre Sim. palestra Sim, em o colégio e tudo. O Vini tem lá os dados dos locais que a gente tem o maior número de problemas, de Sim. ocorrências. Eu tenho toda uma cartilha Usar para esses palestrar locais aí, sobre isso, tá? Sobre educação. Mas o ponto que você tinha até colocado ali... Da adoção, né? Da adoção, né? O próximo passo... Como é que a gente pode tentar Vocês aumentar estão a falando adoção? ali, eu estava aqui já... Já vai sair um projeto. Não, já. vinha maquinando, né? E eu acho que isso tem que amadurecer, né, Vini? Se a gente conseguir, como eu disse, não a gente querer se precipitar, querer dar um passo agora, Sim. para depois dar 3 passos para trás. Regredir, exato. Uhum. Cada passo que a gente der à frente, independente do tamanho do passo, Tá tem caminhando. que ser um passo irreversível que a gente consiga sempre seguir em frente. E a causa animal não aceita retrocesso. Exatamente. Abriu uma porta, Já não era. fecha mais. Por isso tem que cuidar muito assim, como a gente está percebendo, né, que a gente tem um investimento alto na hospedagem, que não é barato, Sim. né? Imagina uma estrutura toda dessa para manter lá os animais com tudo que compõe. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer contas, se a gente conseguir ter um mínimo de margem de alocar mais um pouquinho de dinheiro ou margem dentro da hospedagem, de fazer a conta de quanto é que vai custar para que eu deixe na casa o animal na casa da Dona Maria, já que ele está todo vacinado, todo certinho, e eu auxilie ela com a Contribui de ração, alguma que eu auxilie forma, ela com alguma coisa, e aí não dá o recurso, o dinheiro, não precisa, a gente dá material, porque o com animal isso precisa. eu consigo, com o pessoal, com os próprios protetores voluntários, fazer a visitação dessa pessoa e poder verificar lá se o animal ainda está lá, cuidado com a questão da microchipagem, consigo, né, monitorar a questão do animal. O animal já vai estar num lar, né? Não vai estar segundo Controlar a lei da com os posse responsável, né? com os próprios protetores que tem voluntário de fazer lá, de repente fazer a parceria com alguma ONG, com algum grupo de protetores, de entregar a ração e lá verificar como é que está lá o cachorrinho, como é que está lá o gatinho, tá bem cuidado, tá tudo certinho, e assistir. Talvez lá na frente isso, para a questão do bem-estar do próprio animal, que é o que você também estava falando, de ele ficar preso, né, num abrigo que ele fica limitado, né? A gente estava lá conversando, a trabalheira que não é, a gente foi lá, tem lá 200 animais vindo, de você, animais de médio porte, a grande maioria, né? Alguns animais que dificilmente, pelo que a menina relatou lá pra gente, vão conseguir ser adotados. Aí você tem que pegar o animal, tirar lá, eles têm um espaço ainda grande, levar para o animal poder caminhar, para ele poder correr um pouco, se exercitar. Agora recolhe o animal. De repente, se botar na ponta o lápis e estudar isso, Vini, como uma conta, a gente começa a conseguir balancear e equilibrar. De repente, Vini, vamos diminuir um pouquinho aqui, ajusta um pouquinho daqui, puxa da lá e vamos fazer um projetinho piloto, vamos selecionar uns 10, vamos selecionar uns 15 e ver se vai, e aí tu tens que ir controlando o orçamento. Ideia maravilhosa é o que não falta, mas a gente tem que cuidar para, como nós falamos já várias vezes, não retroceder. Exato. E aí envolve mais pessoas, e vai estimulando, vai vendo, usando isso para estimular outras pessoas a fazer essa adoção, digamos, incentivada. Então fica um projeto, uma ideia, Vini, para a gente... Sim. Nós 4 aí, né? Convidar vocês para a gente ajudar a pensar junto, estruturar isso junto, né? Qual seria um animal do médio porte e o custo para manter ele de ração? Quanto que ele come de ração? Água, a pessoa consegue dar, a cambuca é tranquilo, um cantinho para dormir tem, a condição mínima de acolher um animal. De repente, pensar, estudar uma adoção incentivada, né? Limitar, eu acho que é algo que a gente pode colocar no radar, Vini, talvez como um próximo passo nosso aí. Bem franco, eu cobro isso até dos meus seguidores, eu posto muito lá que não precisava nem ter esse incentivo da gestão, se as pessoas realmente, as que cobram tanto que a gente atue, se elas realmente gostassem dos animais, que elas fariam por amor, mas que nem a Vini falou, são pouquíssimos, que vai de madrugada na chuva buscar um cavalo, vai buscar um cachorro, o cara tá no Instagram e marcando Vini. Cara, no começo do programa, tu perguntou pro Vini algo que marcou ele. E eu, lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, eu trabalhava com o Carlos Acelino, ele era meu secretário lá de administração, e ele tinha comprado na época um Golf Zero na Futura. Um Golf Champanhe, banco clarinho, coisa mais linda. O cachorro lameado. E ele, não, pior, chega lá, e ele não gostava muito de dirigir, ele disse, não, vão lá comigo buscar o carro, tá, não sei o quê, não, vou lá contigo. E nós vimos na Via Expressa, eu já não sei como é que nós nos matamos naquele dia ali, e um animal tinha acabado de ser atropelado, mas o animal estava lá estraçalhado, lá agonizando, e para o carro. Parei o carro, um movimento danado, e ele já se meteu lá no meio dos carros, pronto, vai agora tá o cachorro atropelado e ele junto, né? E ele foi lá, cara, ele juntou lá o cachorro todo estrupiado, digamos assim,
jogou no banco de trás do carro, nós tínhamos acabado de ser concessionária, toca para a clínica tal. E fomos lá na clínica, né, o sangue do lado, tripa, aquela confusão toda, né? Daí eu comecei a ter uma noção de quando falava assim que o cara era protetor do amor assim ao animal, e assim, pô, agora eu tô começando a entender realmente assim, Como é que funciona? Como é que funciona. De ir lá pro canil, com a turma para ajudar a consertar, onde eu falei, Vini, pô, aqui já vimos algumas vezes arrumar isso aqui, arrumar a tela, de ter o voluntário, de organizar toda essa rede, de conseguir montar as coisas para funcionar, cara, é um negócio fantástico. Aquilo ali foi uma situação que ela me marcou muito. E ele era político, cara, e aí tinha uma eleitora nossa, que foi o segundo item, eu tinha uma doblô. Pena que o meu motorista não veio aí, nós estamos com outro rapaz. E essa eleitora nossa foi morar no Rio de Janeiro. E os 4, 5 cachorrinhos dela, cara, era tudo guapequinha. Tudo cachorro aí que ela adotou da rua. E se hoje é caro tu levar um animal no transporte aéreo, tu imagina um cachorro que praticamente não tinha nem como tu embarcar, porque na época era uma burocracia imensa, hoje está mais flexível. Sim. Resumo da ópera. Levou de doblô até onde? Ele, olha, Michel, a vida toda ela nos ajudou, é uma amiga nossa, ela ama esses bichinhos dela, nós temos que dar um jeito. Chamei o meu motorista na época, o Terra. Só pelo voto, né, mais um amigo. Ela tava indo embora, não é nem pelo voto, ela não tá vindo. Claro, mas e aí, ó, pode até destacar isso. Foi a segunda vez que me marcou. Aí peguei os dois. Na época não tinha Waze nada. Fui lá na banca de revista. Tinha 4 rodas. 4 rodas. Vocês favor pra mim, pega o meu cartão, pega aqui. Cara, vai parando devagarinho, porque o cachorro tá ali atrás, tem que ir na manha. Tiramos a tela. E aí eles fizeram a aventura de levar os cachorros na parede. 4 rodas, Michel? Explica aí, que eu não era da minha época. Os mapas rodoviários para nós saber a estrada ali. Eu usei muito. Cara, e eles foram lá em Niterói levar os cachorros, cara. Assim, coisa assim que tu vê assim que vai te marcando assim, né? Que são coisas. E ele, como político, tava perdendo um voto, né? E o terceiro. Nós temos bastante hoje no município, pessoas abandonando os animais porque vão se mudar para outra casa, né? E o terceiro, eu nunca vi político querer processar eleitor, cara. Nós na casa dele, tava eu e o ex-prefeito lá na época. E ele tinha mania de atender o telefone, assim, no Viva Voz. Ligou uma mulher lá. É o seu Carlos, sim? Eu sou fulano de tal. O senhor tem uma ONG, né? Eu assim, olha, sim, tem aqui animalários, não sei o quê. Ah, vocês ganham verba do governo, eu estou me mudando da minha casa para um apartamento e eu tenho aí 2 cachorros, eu preciso que vocês venham recolher. Olha. E ele disse, não, na verdade a gente não recebe recurso nenhum da prefeitura, de governo nenhum, tem um trabalho de voluntários e nós recolhemos mais animais abandonados, tal, mas você tem que doar o seu bichinho, tal, e a mulher começou a bater boca com ele. E ele disse, não sei o que, mas se tu puder ajudar com a ração, até de repente arrumar um outro lar para ele, eu coloco aqui no meu abrigo, mas assim, nós estamos capengando que nós já estamos falidos. Daí tu tem que dar uma mãozinha com a ração aí. Não, só que me faltava, tu não ia querer que eu pague, e ficou aquela confusão. E ele já começou a bater boca com a mulher. E eu não lembro se ele desligou ou a mulher desligou. Ele parou, ficou olhando pra gente, olhou pro celular. Foi lá, como é que disca de volta? Eu disquei pra ele de volta, olhou pra mulher. Olha só, se eu souber que tu abandonou esse cara, tem nada de endereço, esses cachorros na rua, eu vou te processar. E tu falou que tu sempre votou em mim. E a partir de agora é o seguinte, eu te proíbo de votar em mim. Se eu souber que tu votou em mim, eu vou te processar. Tu não pode... Você faz assim, daí tu vê assim, realmente... Se agora eu tô entendendo. Virou ao contrário. Esse lance aí do protetor animal, como é que funciona o negócio aí. É o famoso poste mijando cachorro. E não e cidadão comum, né? Mas foram as 3 ocasiões assim, que me marcaram bastante, assim, de... Realmente são os protetores de verdade, como o Vini colocou, que amam e fazem, né, faz as coisas acontecerem e não usam o animal como propaganda, como bandeira, como nada. É bacana isso que o Vini até colocou no início aí. Vocês são cidadãos que fazem independente da gestão pública e é importante estarem como gestores públicos para contribuir na máquina pública, na gestão, porque não adianta o cidadão não querer participar e reclamar que a gestão pública não faz nada. Então, se tu é atuante naquela área e tem todo, né, uma desenvoltura política, a gente precisa dessas pessoas aí que nem vocês atuando. É o que eu falo assim, o poder público, ele tem uma responsabilidade de ajudar, de apoiar, de dar um suporte, mas a responsabilidade é da sociedade num todo. Né? Um animal abandonado, ele não brotou na rua, ele não nasceu da rua, foi algum cidadão covarde que acabou abandonando aquele animal nas ruas. Então é que nem o Matheus estava falando, é uma questão de educação, uma questão de cultura
que a gente tem que trabalhar, fazer marketing, fazer campanhas para conseguir conscientizar as pessoas que os animais são vidas. E eu não sei se foi com a delegada ou com o coordenador da Defesa Civil que teve aqui, mas acho que foi com a delegada que a gente estava conversando, que realmente é responsabilidade de nós todos, essa questão dos animais, né? Que não envolve só o cachorro e gato, porque são os domésticos, nós temos diversos outros, mas principalmente o cão, até estava explicando para eles, foi domesticado pelo homem, lá atrás, né, via lobo e tal, então o ser humano quis trazer o cão para perto, e aí agora não quer mais, né? Então todo cidadão ele é responsável pela... tem um monte de cão nas famílias, tem um monte de cão nas ruas, que a gente domesticou, entendeu? O ser humano domesticou, trouxe para perto de si. O cachorro, principalmente, ele é dependente do ser humano, entendeu? Ele não se torna mais independente. Até não sei se vocês têm conhecimento, acho que foi para a Marjorie que eu contei essa história. Tem no Chile casos de houve tanto abandono e tanta negligência da sociedade e do poder público que os cães se uniram em matilha e voltaram a ser cães selvagens. Então, se vocês colocarem depois na internet ali, cães selvagens no Chile, os cães voltaram às origens. E aí eles estão atacando o ser humano, atacando o bicho, atacando tudo, porque eles ficaram negligenciados pelo ser humano. Sim. Independente se é gestor público ou cidadão, né? Eles foram negligenciados. Cumprindo a lei da natureza, né? E aí eles, então a gente vai se virar, voltar às origens como matilha e os cães domésticos. Então atacam as pessoas, atacam outros animais, atacam isso tudo. Prefeito, nós temos em alguns municípios aqui alguns problemas também com o abandono dos equinos também. Como é que fica? Em São José também temos bastante números? Temos assim, algumas ocorrências nesse sentido. Nós temos, inclusive, legislação que proíbe tudo, mas ainda tem alguma questão de área rural, ainda tem algumas pessoas que trabalham com reciclagem e utilizam, né, a tração animal. Aí nós temos o convênio com a Cavalaria, né, sob a supervisão do DIBEA, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente, e conforme as ocorrências vão tendo, é feito o recolhimento do animal, né, do equino, e a Cavalaria daí faz a guarda, faz o abrigo dele lá, cuida dele lá até semana retrasada, né, Vini? Nós fomos juntos numa comunidade, numa área ali que, inclusive, nós temos que voltar lá porque acabaram, não tivemos sucesso. A Cavalaria chegou, houve um desencontro, o proprietário chegou, recolheu o cavalinho de volta, mas o cavalo está machucado, o cavalo não está bem tratado, é visível que o proprietário do cavalo não tem condições de manter o cavalo, pelo que a gente verificou lá e foi informado, né, Vini? Sim. Então a gente precisa ajudar esse animal e ir lá recolher. Inclusive hoje nós falamos esse Vini, Vini, eu passei lá na comunidade semana passada e eu vi o cavalo, estava lá amarradinho lá numa árvore lá, nós temos que voltar com a Cavalaria lá. Tem essa parceria e tem sido muito produtivo para o município, né, e a Cavalaria tem um trabalho também pedagógico, educacional com as escolas, com as crianças, de visitação. E eles têm vários animais lá que, esse animalzinho aqui que hoje está passeando, né, andando aqui, é um animal que foi resgatado em parceria com a prefeitura, né? E aí o Vini pode explicar melhor aí com o Vini. Na gestão do prefeito Ovênio do Michel, nós construímos um convênio junto com a Polícia Militar, com a Cavalaria da Polícia Militar, onde o nosso convênio também é modelo para o Estado, onde nosso convênio ele contempla todas as fases. Hoje a Cavalaria ela faz o resgate, ela dá a hospedagem e ela dá alimentação e também o atendimento clínico veterinário, que era o maior gargalo e é o maior gargalo hoje em todos os outros municípios. Chega lá debilitado, né? Chega lá debilitado e precisa de um médico veterinário tratando esse animal até ele estar apto para adoção, né? A gente até mostrou o nosso modelo, transferiu o nosso modelo na época para a diretoria do bem-estar animal da Palhoça, para eles usar o nosso modelo como modelo da Palhoça, porque a maioria dos municípios hoje, a Cavalaria faz o resgate. E quem é que faz o trato do animal? Quem é que dá alimentação para o animal? Quem é que faz o atendimento clínico veterinário de animal de grande porte? Então esse convênio a gente fez bem no início da gestão, e em 4 anos nós resgatamos mais de 200 equinos. Então é bastante animais que a gente resgatou nos últimos 4 anos. A Cavalaria também super parceira, sempre resgata o mais rápido possível. O atendimento que tem lá com os cavalos resgatados pela prefeitura é o mesmo tratamento que tem os cavalos da Cavalaria. Então, para vocês verem o nível de atendimento que a gente tem. E hoje também é um dos sim, e é um modelo a ser seguido para os outros municípios, né? Vários municípios a gente também encaminhou o nosso edital, o nosso convênio de parceria
para que eles apliquem, né, também nas outras cidades. E nós temos esse grande problema na Grande Florianópolis, né, porque são áreas divisas, tanto Florianópolis, tanto Biguaçu, tanto Palhoça. O cavalo atravessou a rua. Então, o cavalo acaba atravessando a rua e acaba sendo um problema do município de São José. Corre muito no Brejaru ali, que ele divisa com Ali São José. é a faixa de Gaza, né? A gente apanha e é Palhoça e vice-versa, mas tem que tomar providência. O Vini já teve algumas ações ali, né? Sim. E agora a gente tem um novo passo agora, né? Com o Vini estando lá na Câmara também, a gente tem a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, onde estão todos os prefeitos lá, fazem parte do colegiado. Quando a gente fala em região... caindo na cadeira, mostra o Vini cadeira sabotando o Vini aqui. Quando a gente fala em região metropolitana, né? Vai muito além de mobilidade urbana, mas as pactuações pela saúde, na saúde, as pactuações na educação, né, Vini? A gente tem que começar agora a levantar, São José, liderar esse debate, para que a gente tenha uma definição de política pública da causa animal entre São José, Palhoça, tem mais união, né, Biguaçu e Florianópolis, e a gente ter mais união nesse sentido, a gente ter a mesma linha de trabalho. Talvez seja caríssimo para São José sozinho fazer o hospital veterinário municipal, mas talvez os 4 municípios juntos, procurar o governo do estado, em parceria com o governo do estado, a gente consiga tornar esse embriãozinho aí mais possível e ficar mais perto da realidade, Vinícius. É um próximo passo também que a gente tem que colocar no nosso radar político aí. Sim, acho bacana ter mais união entre a gestão pública aqui da Grande Florianópolis e da própria, todos que atuam, né? E diferente de outras áreas, tudo se fala em parceria público-privada. Pode construir o modelo dos sonhos. Podemos aqui sentar com os maiores especialistas, fazer o modelo dos sonhos e a prefeitura bancar 100%. Vai sempre continuar existindo o protetor e o trabalho do protetor. Sim. Com certeza. É muito mais barato para os municípios, é muito mais barato para a prefeitura se associar ao protetor, fazer a parceria com os protetores, com as ONGs e em conjunto trabalhar todo mundo junto. Que é quem realmente está lá na ponta no dia a dia, que conhece, que entende, e o município, né, com a parte técnica, com a parte clínica, a parte, né, profissional, assessorar, orientar. Às vezes está naquela linha tênue ali que está quase virando por um problema, talvez por falta de apoio, e você direciona a pessoa para ela poder fazer o trabalho dela, e limitando, organizando. Então, talvez esse tema da causa animal é um tema que tu tem a sociedade do teu lado. Todos os protetores querem estar juntos para ajudar. É só conseguir uniformizar e organizar. Joia. A gente falou aqui muito de ração, não quero esquecer de agradecer a Rações Supra, que é um dos nossos patrocinadores, mais de 40 anos aí produzindo e distribuindo a parte de ração para todas as fases ali dos animais, né, Matheus? Desde filhotinho até a fase mais idosa. E também... De todas as espécies. Isso, de todas as espécies. Saiu os bichinhos, estavam os bichinhos aqui. Então a Supra atende diversas espécies aí de animais. E a Dalu Cantina, nossa patrocinadora também. A Nina já avisou ali que a gente está quase encerrando o nosso tempo. E aí o Michel e o Vini vão poder ali... Veio salgadinho, veio pão de queijo, veio bolo. Então obrigado lá também a Dalu Cantina. Sigam o Instagram dela, Dalu Cantina, e a Rações Supra. Michel, Vini, eu quero de novo agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado por expor um pouquinho mais do que vocês fazem, de como vocês pensam. A gente já conhecia, por isso que a gente convidou, né, para que mais pessoas possam conhecer e saber o que se faz, qual a realidade, o que ocorre, né? Queria que cada um deixasse aí um recado final para quem está nos assistindo. Fiquem à vontade para dar uma palavra aí para os nossos espectadores. Vamos por ordem aqui, Vini, antes de vir aqui então, mas agradecer o convite, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, e nós vamos nos reencontrar logo logo. Vou pedir para o Vini combinar com vocês para a gente fazer lá então um trabalho lá na nossa educação, lá com as nossas crianças, já que temos essa disposição, essa disponibilidade de vocês, para que vocês possam nos ajudar ali, fazer uma parceria que vai ser bem bacana. Então logo logo nós vamos estar juntos novamente aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e sempre que quiser é só nos convidar, que vai ser sempre um prazer participar do programa com vocês. Eu quero agradecer ao Fabiano, ao Matheus. Fiquei bem feliz de estar participando desse programa, e mais feliz por ter mais uma porta aberta falando da causa animal. Nós que somos protetores, que amamos os animais, a gente tem que brigar pelos nossos espaços, né, para que a população, os gestores entendam que a causa animal faz parte da nossa vida, da vida das pessoas, da população. E se eu pudesse pedir alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, não compre, adote, que cada animal adotado a gente consegue resgatar um novo animalzinho das ruas. Isso aí. Matheus? Queria agradecer a presença dos dois, né? Disponibilização do espaço de vocês, o horário de vocês, né?
e passar essa informação para todos os nossos telespectadores aí, né? Cuide bem dos animais, né? Eduque suas crianças, não deixem elas fazerem mal para os animais, né? E as crianças também que não deixem seus pais fazerem mal para os próprios animais. Vocês poderão assistir esse episódio, como os outros episódios também que a gente já tivemos aqui os convidados, no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube. Compartilhem, né? E quem cuida de animais, cuida de gente também, né? Quem maltrata animal, maltrata gente. Isso é tecnicamente, né? Já tem esse estudo científico. Então, agradecemos a todo mundo aí que gosta dos animais e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Vet e Saúde,